A paz do Senhor, meus amados irmãos da Escola Bíblica Dominical, da classe Maravilha de Sião, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. O nosso pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. E o nosso ministro de Educação Cristã é o evangelista Leonardo Souza. E eu sou o pastor Marcos Ride. Estamos aqui hoje para darmos continuidade à revista do terceiro trimestre de 2025, sendo comentada pelo bispo Abner Ferreira, com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. E nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que será ministrada para os nossos alunos no próximo domingo, dia 7/9/2025, com o tema O exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então vamos para a nossa revista no nosso texto áureo, que diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículo 15. Verdade aplicada. Jesus Cristo, sendo Senhor e Mestre, é o nosso maior exemplo e serviço cristão. Os objetivos da nossa lição são saber que o Filho de Deus amou os seus discípulos até o fim. Saber que o Filho de Deus foi um servo fiel e humilde. E ressaltar as lições de liderança pelo serviço. O esboço da nossa lição traz a introdução, o tópico 1, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Tópico de número 2, Jesus, o servo humilde. Tópico de número 3, Jesus praticava humildade e a nossa conclusão. Então, a introdução da nossa revista nos diz assim: João registra, dos capítulos 13 ao 17 do seu evangelho, os últimos momentos de Jesus antes da crucificação, reunido no cenáculo com seus discípulos, ciente de que se aproximava a hora de passar para o Pai. Nosso Senhor inicia suas últimas instruções com um ato de que causou grande espanto entre os discípulos, e ele lhes lavou os pés e os enxugou com a sua própria toalha. Nesta lição, veremos que existem preciosíssimos aprendizados a serem extraídos para um autêntico viver cristão. O ato de Jesus lavando os pés dos seus discípulos foi um ato surpreendente de humildade e serviço, com o objetivo de ensinar seus discípulos a amar e servir uns aos outros. Jesus demonstrou que não se importava com a sua posição, mas sim em servir. Tópico de número 1. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Em João 13:1, mostra o amor profundo de Jesus pelos seus discípulos e a sua consciência de que seu momento na terra estava chegando ao fim. É uma passagem que destaca o amor sacrificial de Jesus e sua preparação para o que viria a seguir. O contexto nos descreve que antes da festa da Páscoa, Jesus, que era chegada a sua hora, ele já sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os assim até o fim. Jesus demonstrou pelos seus discípulos seu amor profundo e incondicional. O amor de Jesus pelos discípulos não depende de fatores externos. Ele é dado sem esperar nada em troca. Permanece o mesmo diante de circunstâncias mais difíceis. Subtópico 1.1. O amor na prática.
Jesus nos ensinou a amar ao próximo, a perdoar, a ajudar quem precisa e a viver com compaixão e humildade. Na prática, isso significa agir com compaixão, ser compreensivo, perdoar aqueles que nos magoam e buscar sempre fazer o bem. Jesus nos mostrou que o amor verdadeiro se manifesta através de ações práticas e determinação de atitudes, que podem ser observadas e avaliadas, cuidando uns dos outros, espalhando paz e esperança por onde andarmos. Que tipo de amor Jesus tinha? Em João 15,13 nos diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Este versículo destaca o sacrifício máximo de amor, demonstrando que o amor mais profundo se manifesta quando alguém está disposto a dar a própria vida pelo bem dos seus amigos. Jesus também ressalta o amor altruísta e a disposição de sacrificar pelos amigos, ilustrando o maior ato de amor que alguém pode demonstrar. A expressão usada neste versículo, dar a sua vida, representa o sacrifício máximo de Jesus, demonstrando um amor incondicional. Em João 15, logo no início, Jesus apresenta como a verdadeira fonte de vida e sustento espiritual. Ele é a videira que cumpre as promessas de Deus de reunir o seu povo e proporcionar-lhe uma vida plena e frutífera. A verdadeira videira não falha, não se corrompe. Jesus é a videira que permanece sempre viva e saudável, nutrindo todos os que estão unidos a ele. Ele usa essa comparação para ilustrar uma relação íntima e vital entre ele e os seus discípulos, onde ele é a fonte de vida e sustento, e os seus seguidores são os ramos que precisam permanecer ligados a ele para produzir frutos. Também serve como um exemplo de amor que os seguidores de Jesus devem ter um pelos outros, buscando o bem e a felicidade dos amigos. Em João 15,13 é um chamado a estar disposto a sacrificar tempo, recursos e até mesmo a própria vida em favor daqueles que amamos. Nos versículos 14 e 16, esclarece que a amizade com Jesus é alicerçada na obediência à palavra de Deus. Jesus escolheu os seus discípulos e os designou para que produzam frutos e permaneçam, e que tudo o que pedirem ao Pai em seu nome, ele nos concederá. Amém? Subtópico 1.2. Um amor sem limites. O amor sem limite de Jesus refere-se à natureza infinita e incondicional do amor de Deus e manifestado através de Jesus Cristo. Este amor é capaz de perdoar pecados, curar feridas emocionais e transformar vidas. É um amor que vai além das expectativas humanas, demonstrando no sacrifício de Jesus na cruz. O amor de Jesus foi demonstrado em diversos momentos do seu ministério, como amar o próximo, como perdão, como sacrifício e também com o amor incondicional. Como amar o próximo, Jesus ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. O que é amor se manifesta em ações de serviço e compaixão. Sobre o perdão, Jesus perdoa aqueles que o crucificaram, demonstrando um amor que vai além da justiça humana. Sacrifício, o ponto culminante do amor de Jesus é o seu sacrifício na cruz, onde ele entregou a sua vida para salvar a humanidade. O amor incondicional, o amor de Deus através de Jesus, não se baseia em merecimentos ou práticas,
mas é um dom gratuito oferecido a todos. O amor sem limites de Jesus é um convite à transformação e à busca por uma vida em comunhão com Ele. É o amor que liberta, cura e oferece esperança para todos nós. Um versículo muito conhecido que expõe o amor de Deus para a humanidade é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo expressa o amor de Deus e a oferta da salvação através de Jesus Cristo. Ele destaca que Deus, em seu amor, ofereceu o seu único Filho para que aqueles que creem nele tenham a vida eterna e não sejam condenados, mas tenham vida em abundância. Em João 3,16 tem alguns pontos a ser elucidado. Por exemplo, o amor de Deus. O versículo começa com a afirmação do amor de Deus pelo mundo, mostrando que a ação de Deus é motivada por amor. Dádiva do Filho. Deus deu seu Filho unigênito, Jesus, para ser sacrificado pelos pecados da humanidade. A fé como condição. A salvação não é automática, mas requer a fé em Jesus Cristo. Vida eterna. Aqueles que creem em Jesus têm a promessa da vida eterna, um futuro com Deus. Aleluias. Subtópico 1.3. A expressão do amor de Cristo. Meus amados, o amor de Jesus é realmente impressionante e maravilhoso. Ele demonstrou um amor infinito e incondicional, que não tem limites, independente de quem fosse. Ele entregou-se na cruz, sim. Mas, meus irmãos, se ele se entregou para oferecer a salvação a todos, esse amor é tão profundo que alcança cada indivíduo, independente de suas falhas ou dificuldades. E nos convida também a amar uns aos outros assim, sem restrições, sem limitações. É um amor que converte e nos motiva a sermos cada vez melhores. O amor de Cristo é a sua grandeza. Em João 1:11 e 12, descreve a rejeição de Jesus pelo seu próprio povo e, em divergência, a recepção daqueles que creem nele, o qual é dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Enquanto muitos rejeitaram sua vinda e identidade, aqueles que o aceitaram e creram nele receberam o privilégio de se tornarem filhos de Deus, nascidos de Deus. Em João 4,53, relata o desfecho da cura do filho de um oficial romano, realizada por Jesus, independente de ser judeu ou não. Essa demonstração leva o oficial a toda a sua casa a crerem em Jesus. O versículo descreve o momento em que o oficial percebe que a cura de seu filho, que ocorreu exatamente no momento em que Jesus falou, confirmando o poder e a autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. A fé do oficial e de sua casa é um testemunho do efeito do milagre de Jesus. Em João 4, 26 a 30, Jesus, mesmo parecendo estar cansado, não deixou de ter compaixão e amor pelos perdidos. Ele se apresenta à mulher samaritana como Messias. E quando os discípulos chegam, ficam surpresos de ver Jesus falando com a mulher. Mas não perguntaram o motivo. A mulher então deixa o cântaro e corre para a cidade, convidando as pessoas a conhecerem a Jesus. Os habitantes da cidade vão ao encontro de Jesus. Esta mulher torna-se uma testemunha viva de sua mensagem. Jesus mostra mais uma vez sua imparcialidade e bondade, a pessoa sendo judeu ou não.
Em Romanos 8, 38 e 39, é uma declaração de segurança e confiança no amor de Deus, que é inabalável e eterno, e que se manifesta através de Jesus Cristo. Nem a experiência da morte física, nem a vida terrena, com todas as suas dificuldades e provações, podem separar o crente do amor de Deus. O amor de Cristo é extraordinário, um amor que transforma, liberta e nos dá condições de viver uma vida plena e abundante na presença de Deus. De nada temos falta na presença do Senhor. Glória a Deus. Então vamos deixar aqui a primeira palavra-chave, que é Jesus. Tópico de número 2. Jesus, o servo humilde. Jesus é um exemplo perfeito de um servo humilde. Mesmo sendo filho de Deus, ele veio ao mundo com sua atitude de humildade, servindo aos outros com amor e compaixão. Ele lavou os pés de seus discípulos, um gesto de grande humildade na época, surpreendendo seus discípulos ao assumir o papel de um servo e lavar-lhe os pés. A lavagem dos pés, nos tempos bíblicos, era uma prática comum e necessária por motivos culturais e práticos, além de ser um símbolo de humildade e serviço. Devido ao clima quente e os caminhos empoeirados, tornavam os pés sujos de poeira e rapidamente era um ato de hospitalidade oferecer água para os visitantes lavar os pés ao chegar em casa. Pois geralmente a lavagem dos pés era uma tarefa realizada por criados ou pessoas de posição inferior. Ele, Jesus, passou a vida ajudando os necessitados, curando os doentes e ensinando sobre o amor ao próximo. Sua postura de servo humilde nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir com um coração sincero, sem buscar reconhecimento. É um exemplo de como a humildade e o serviço podem transformar vidas. Em Filipenses 2, de 5 a 8, descreve a humildade e o sacrifício de Jesus Cristo. O trecho destaca que, embora Jesus fosse igual a Deus, ele não considerou isso como algo a ser retido, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte de cruz. Tenhamos a mesma mentalidade de Cristo Jesus, ou seja, que compartilhemos os seus sentimentos e atitudes. Jesus abriu mão de sua glória e posição para se tornar um servo, assumindo a forma humana. Mesmo sendo Deus, se tornou obediente até a morte na cruz, demonstrando um amor e sacrifício extremos. Isto é um exemplo ao chamado à humildade e ao serviço, mostrando Jesus Cristo como modelo a ser seguido. Subtópico 2.1. A verdadeira humildade. A verdadeira humildade é uma condição que envolve reconhecer nossas fraquezas, valorizar os outros e agir com sinceridade e respeito, sem se achar superior. É uma atitude de coração que nos permite aprender, crescer e se relacionar de forma legítima com as pessoas à nossa volta. Jesus é o maior exemplo de humildade, pois ele, mesmo sendo o Filho de Deus, veio ao mundo para servir, não para ser servido, e sempre colocou os outros em primeiro lugar. Em Lucas 22, 27, descreve a atitude de serviço de Jesus, onde ele diz: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Ele está dizendo que, apesar de ser mestre, ele age como um servo, enfatizando a importância do serviço e humildade.
Jesus estava na última ceia com os seus discípulos e percebeu que eles discutiam sobre quem deles era o maior. Então ele começa a ensinar sobre a importância do serviço e humildade, mostrando que o maior entre eles é aquele que está servindo. A declaração que Jesus faz em Lucas 22, 27, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. É uma demonstração prática de que ele estava ensinando. O versículo destaca a grandeza em Cristo, que não é medida pelo poder ou posição, mas pelo serviço e amor ao próximo. Jesus, sendo filho de Deus, poderia ter exigido ser servido, mas escolheu servir, mostrando que a verdadeira liderança se manifesta no serviço. Ele convida seus discípulos a imitarem seu exemplo, colocando o serviço aos outros acima de buscar o reconhecimento e poder. Subtópico 2.2. O amor que se expressa no servir ao próximo. Em Salmo 133:1 nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo destaca a importância e a beleza da unidade entre os irmãos, seja na família, na comunidade, na igreja. A união é comparada a algo precioso e agradável, como o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, que descia por sua barba e vestes, e como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, trazendo frescor e bênção. A união entre os irmãos é algo bom, agradável e abençoado por Deus. Em Marcos 10:45 nos diz: porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida a resgate de muitos. Esse versículo destaca a missão de Jesus Cristo, enfatizando que ele veio não para receber serviço, mas para oferecer serviço, culminando no sacrifício de sua vida para a salvação da humanidade. Esta passagem faz parte de um trecho maior, de Marcos 10, de 35 a 45, onde os discípulos Tiago e João pedem a Jesus para lhe dar posições de destaque no seu reino. Jesus aproveita a oportunidade para ensinar sobre humildade e serviço. Ele explica que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir, e que ele mesmo, o Filho do Homem, veio para dar sua vida em resgate de muitos, ou seja, para se oferecer como sacrifício pelos pecados da humanidade. O ministério de Jesus destaca a sua natureza altruísta e sacrificial. Ele não veio para ser servido, mas para servir, e seu serviço culminou em sua morte na cruz, como um resgate, oferecendo perdão e reconciliação com Deus para todos aqueles que nele creem. Glória a Deus. Subtópico 2.3. O Senhor Jesus, exemplo de humildade. Iríamos ver aqui alguns exemplos de humildade de Jesus, como por exemplo, no nascimento humilde. Jesus nasceu em um estábulo, em vez de um palácio, e foi colocado em uma manjedoura, um coxo para animais. Um outro exemplo é a sua vida simples. Jesus viveu como carpinteiro, uma profissão humilde que aprendeu com seu pai, José, e não buscou riqueza ou poder. Outro exemplo é convívio com outras pessoas. Jesus se aproximou das pessoas marginalizadas, como pecadores e leprosos, mostrando compaixão e aceitação. Mais um outro exemplo, servindo aos outros. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, um ato de serviço geralmente realizado por servos. Um outro exemplo, obediência ao Pai. Jesus lhe mostrou humildade ao se submeter à vontade do Pai,
mesmo na morte da cruz. Um outro exemplo, Jesus ensinou sobre humildade. Jesus ensinou que aqueles que desejam ser grandes devem servir aos outros e que devemos aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Outro exemplo, o perdão. Jesus perdoou todos os que o aceitaram, mostrando humildade e amor. Esses são apenas alguns exemplos da humildade de Jesus, que serve como modelos para todos. Isso nos mostra que Jesus servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. Amém? E já vou deixar a segunda palavra-chave aqui, que é servo. Tópico de número 3. Jesus praticava humildade. Exemplo de práticas e ensinamentos sobre a humildade de Jesus está em Mateus 23:11, que diz: o maior dentre vós será o vosso servo. Este versículo, parte do discurso de Jesus aos seus discípulos, enfatiza a importância da humildade e serviço aos outros como um caminho para a grandeza espiritual. A grandeza, aos olhos do mundo, é geralmente associada a pessoas que realizam grandes feitos e conquistas, grande poder e reconhecimento. Mas Jesus inverte a noção comum de um conceito de grandeza. O critério dele não se trata de obter poder ou reconhecimento humano, mas é obter o reconhecimento e a aprovação de Deus. O maior entre os discípulos deve ser aquele que serve, fazendo o papel de servo, colocando as necessidades alheias acima das suas próprias necessidades. Isso implica em ações concretas de cuidado, apoio e assistência ao próximo. O versículo também inclui a ideia de que aqueles que se exaltam serão humilhados, enquanto aqueles que se humilham serão exaltados. Essa é uma lei espiritual que se aplica a todos os níveis da vida e também nos ensina que a verdadeira grandeza se manifesta no serviço humilde ao que os outros e a renúncia e a autoexaltação. Subtópico 3.1. Jesus serviu com humildade. Na Bíblia, frequentemente, Jesus é citado como exemplo supremo de humildade. Além disso, Jesus ensinou sobre a importância do perdão e da compaixão, características essenciais da humildade, como visto em suas interações com os enfermos e marginalizados. Jesus nos ensinou sobre a importância do perdão, mostrando que a humildade envolve a capacidade de compreender o outro e as suas falhas. Também Jesus, reconhecendo a própria dependência de Deus, pois sendo divino, reconhecia sua dependência do Pai e ensinava que sem Ele nada podemos fazer. Por isso nos reflete a humildade de não se exaltar. Jesus utilizava exemplos do cotidiano para ensinar sobre humildade, buscando instruir e mover os corações das pessoas. Em Mateus 11:29, nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus orienta para que as pessoas aceitem seu ensino e aprendam com ele, prometendo descanso para a alma. Jugo era um instrumento usado para atrelar animais ao trabalho, como bois, e normalmente era pesado e desconfortável. Jesus usa essa ilustração para se referir à carga que as pessoas podem estar carregando, como um jugo pesado demais. Mas ele descreve que o jugo dele, como leve e suave, é fácil de carregar. Em Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
Jesus se apresenta como um mestre gentil e humilde, convidando as pessoas a aprenderem com ele a viver uma vida de retidão e paz. E achareis descanso para as vossas almas. Jesus promete que, ao aceitarem seu ensinamento e seguirem o seu exemplo, encontrarão paz e descanso para as suas almas, que podem estar perturbadas por preocupações, ansiedades e sofrimentos. Neste texto de Mateus 11, 29, é um convite para que as pessoas sigam Jesus, aprendam com ele, encontrem descanso para as suas almas através de sua mensagem de amor, humildade e mansidão. Aleluias. Subtópico 3.2. Jesus liderava mesmo sob pressão. Neste subtópico, veremos que a liderança de Jesus foi feita através do serviço. Aqui, em Mateus 20, de 25 a 28, que descreve o ensinamento de Jesus sobre liderança e serviço do reino de Deus, e como os líderes do mundo exercem poder com imposições e prepotência, e sobre a forma como os seus discípulos devem liderar. Em vez de dominar e exercer autoridade, Jesus ensinava que a versão grandeza vem do serviço e da humildade. Segundo os exemplos dele, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como Cordeiro de Deus, sendo obediente até a morte. Jesus ressalta que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Este é o exemplo máximo de humildade, serviço e liderança que os discípulos devem seguir. A liderança de Jesus, mesmo sob pressão, é um modelo de força, compaixão e serviço. Ele demonstrou uma liderança eficaz através de exemplos práticos, como cuidar dos necessitados, perdoar seus inimigos e permanecer firmes em seus propósitos, mesmo diante de oposição e sofrimentos. Vamos ver alguns pontos sobre a liderança de Jesus. Firmeza em seus propósitos. Jesus seguiu firme e constante na sua missão. Na compaixão e serviço, foi solidário com o sofrimento das pessoas. No perdão e reconciliação, perdoou o pecador e restituiu a graça de Deus. No exemplo de humildade, agiu com simplicidade e amor. Sobre a sabedoria e discernimento, agiu com sapiência e clareza. Sobre a convicção e fé, não abriu mão do seu ministério e propósito. Sobre seu impacto duradouro, impacta as pessoas até os dias de hoje. Jesus enfrentou pressões intensas, mas sua liderança caracterizada pela compaixão e firmeza em seus propósitos permanece como um exemplo inspirador de como liderar com integridade e amor, mesmo em meio às dificuldades. Subtópico 3.3. O Senhor Jesus, obediente até a morte. A obediência até a morte é uma frase que carrega um profundo significado de entrega total, humildade e sacrifício. Jesus Cristo foi obediente a Deus até a morte na cruz. Isso nos revela o máximo amor para salvar e transformar os corações cansados, angustiados e traumatizados. Em Romanos 5,19 diz: assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A desobediência do primeiro homem, Adão, resultou na entrada do pecado no mundo e na consequente condenação de muitos, ou seja, toda a humanidade. Em contraste com a obediência de Jesus Cristo, o último Adão trouxe a justificação para aqueles que creem nele, anulando a condenação imposta pela desobediência de Adão.
A obediência de Cristo, manifestada em sua morte e ressurreição, oferece a justificação, ou seja, o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, e a promessa da vida eterna. Filipenses 2,8 diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas se fez homem, e humilhou-se, ele demonstrou obediência total a Deus, mesmo diante da morte. A morte na cruz era uma morte humilhante e dolorosa, mas Jesus a aceitou por obediência. É um exemplo de disposição de Jesus em se sacrificar por nós, mostrando a profundidade do seu amor. Esta passagem serve como modelo para os seguidores de Cristo, incentivando-os a ter a mesma atitude de humildade e obediência. A obediência de Jesus é recompensada com a sua exaltação e com o reconhecimento universal da sua senhoria, para a glória de Deus. A carta aos Hebreus compara Jesus como o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Enquanto os sumos sacerdotes eram humanos e imperfeitos, sujeitos a pecados e fraquezas, Jesus é apresentado como o sumo sacerdote perfeito, capaz de oferecer sacrifício eficaz pelos pecados da humanidade. Em Hebreus 5,8, mostra que Jesus, embora fosse divino, se tornou um sumo sacerdote através da sua experiência de sofrimento, dor e principalmente em sua obediência. A humildade de Jesus não foi simplesmente um conceito, mas uma prática diária que transformou vidas. Ele nos convida a segui-lo e aprender com o seu exemplo de humildade, amor e serviço. Glória a Deus. Fechando aí a terceira palavra-chave, que é obediente. Então, meus queridos professores, estamos terminando mais esta lição de número 10, que será ministrada neste domingo, no dia 7/9/2025, para os nossos alunos. E espero ter contribuído com os senhores professores. E que na próxima lição de número 11, que falaremos sobre a vitória sobre a morte, Jesus ressuscita Lázaro. Então, meus amados professores, finalizando o nosso estudo de hoje, desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém.